Você sabia que o livro do Apocalipse fala sobre duas colheitas totalmente diferentes? Uma que recolhe o trigo para o celeiro de Deus e outra que esmaga as uvas da impiedade no grande lagar da sua ira. Hoje vamos mergulhar fundo nessas profecias para entender por que Deus resgata o seu povo antes de derramar as últimas taças da sua fúria. E por que, mesmo diante do juízo mais severo, o ser humano ainda escolhe não se arrepender. Fique comigo até o final. Por quê? O que vamos descobrir aqui pode mudar completamente a sua perspectiva sobre o fim dos tempos e, mais importante, sobre o agora. Para começar, vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse capítulo 16, versículos 9 a 11. Essa passagem é uma das mais impactantes de toda a Escritura, pois ela descreve a reação da humanidade durante o derramamento das taças da ira de Deus. Imagine a cena, um calor abrasador, uma dor insuportável, trevas densas caindo sobre o reino da besta. É um cenário de caos e sofrimento extremos, enviados diretamente como juízo divino. E qual é a reação das pessoas? O texto diz: "E os homens foram queimados com grandes calores, e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram, para lhe darem glória." E continua no versículo 11, "E por causa das suas dores, e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu, e não se arrependeram das suas obras." Isso é impressionante. Aqui vemos um princípio teológico fundamental: o endurecimento do coração. A gente poderia pensar que, diante de uma demonstração tão clara e avassaladora do poder de Deus, as pessoas se curvariam em arrependimento. Mas não é o que acontece. O castigo, para aqueles que já escolheram conscientemente rejeitar a Deus, não produz quebrantamento. Pelo contrário, produz mais rebeldia, mais ódio, mais blasfêmia. Em vez de clamarem por misericórdia, eles amaldiçoam o Deus que tem poder sobre tudo. Essa passagem é crucial porque ela justifica a justiça final de Deus. Ela mostra que o mal não é um acidente ou uma ignorância, mas uma escolha deliberada e persistente. Mesmo quando a consequência de suas escolhas está queimando sua pele, eles se recusam a dar glória a Deus. Eles amam mais a sua rebelião do que a própria vida. Deus, em sua justiça, permite que eles vejam a sua soberania, mas a decisão de se arrepender ou de endurecer o coração continua sendo deles. E a escolha deles é clara: blasfemar e perseverar no mal. Isso nos mostra que chegará um ponto em que a porta da graça para alguns estará efetivamente fechada. Não porque Deus a fechou, mas porque eles mesmos a trancaram por dentro com a chave da rebeldia. Agora, antes que esse cenário terrível se instale de forma definitiva na Terra, algo maravilhoso acontece. E para entender isso, vamos voltar um pouco para Apocalipse capítulo 14, versículos 14 a 16. Aqui a cena muda completamente. O apóstolo João descreve: "E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice afiada." Quem é esse, senão o próprio Senhor Jesus Cristo, glorificado
e vitorioso. Ele não está mais como o cordeiro que foi morto, mas como o rei e juiz de toda a terra. E então um anjo sai do templo e clama em alta voz para ele: lança a tua foice e cega. A hora de cegar é vinda, porque já a seara da terra está madura. E o texto conclui: e aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi cegada. O que é essa seara? O que é essa colheita? Essa é a colheita do trigo. O trigo, na simbologia bíblica, representa consistentemente os filhos de Deus, a igreja, os santos. São aqueles que, mesmo em meio ao mundo corrompido e passando pela grande tribulação, mantiveram sua fé, lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro e permaneceram fiéis até o fim. A seara da terra estar madura significa que o tempo de testemunho e perseverança da igreja chegou ao seu clímax. Chegou a hora do resgate. Antes que a ira de Deus seja derramada em sua plenitude final e insuportável com as 7 taças, Jesus, o Senhor da seara, vem para recolher o seu povo. Ele os tira do campo de batalha. Essa é a grande separação, o momento em que a igreja é levada para o celeiro celestial, poupada da vindima da ira que está prestes a começar. É um ato de misericórdia e proteção para com os seus. A foice de Cristo aqui não é para juízo sobre a igreja, mas para ajuntamento. É a promessa do arrebatamento se cumprindo, a retirada dos justos antes do julgamento final sobre o sistema do mundo. E o que acontece imediatamente após essa colheita do trigo? O contraste é chocante e imediato. Vamos continuar a leitura em Apocalipse 14. Agora, a partir do versículo 17, o cenário muda de novo e a atmosfera fica sombria. E saiu do templo, que está no céu, outro anjo, o qual também tinha uma foice afiada. Note, este é outro anjo, com outra foice, para outra colheita. E um terceiro anjo, que tinha poder sobre o fogo, clama a ele: lança a tua foice afiada e vindima os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. O que são essas uvas? Se o trigo é o povo de Deus, as uvas da vinha da terra representam o sistema mundano ímpio, a humanidade rebelde, aqueles que rejeitaram a Cristo e seguiram a besta. As uvas estão maduras, ou seja, o pecado deles chegou ao seu auge, a iniquidade transbordou. E o que se faz com essas uvas? O versículo 19 é terrível. E o anjo meteu a sua foice à terra, e vindimou as uvas da vinha da terra, e lançou-as no grande lagar da ira de Deus. O lagar era o local onde as uvas eram pisadas para se fazer vinho. Mas este é o lagar da ira de Deus. A imagem é de um juízo esmagador e completo. E o resultado descrito no versículo 20 é uma das imagens mais fortes de todo o Apocalipse. E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até os freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. Isso descreve a carnificina e a destruição que virão sobre os ímpios. Essa colheita das uvas, essa vindima da ira, está diretamente conectada ao derramamento das 7 taças que vimos no início. Primeiro, Deus tira o seu trigo, a igreja. Ele protege os seus. Depois, e somente depois, ele derrama seu juízo sobre um mundo
que o rejeitou de forma definitiva. A terra é limpa da sua rebelião de forma violenta, porque essa foi a escolha da própria humanidade. Então, o que tudo isso significa para nós, hoje, aqui e agora. A mensagem do Apocalipse não é para nos assustar, mas para nos alertar. Ela nos mostra que existem dois destinos, duas colheitas, e a escolha é feita nesta vida. As profecias nos revelam que chegará um momento em que os corações estarão tão endurecidos pela incredulidade e pelo pecado, que nem mesmo o juízo mais direto e explícito de Deus será capaz de gerar arrependimento. As pessoas verão o poder de Deus e ainda assim o amaldiçoarão. Isso é o ápice da rebeldia. Hoje, agora, a porta da graça está aberta. A oportunidade de arrependimento está disponível para todos. O convite de Jesus ainda ecoa. Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas deseja que todos se convertam e vivam. Por isso, ele nos avisa com tanta antecedência. Ele está nos dando a chance de escolher de que lado estaremos, a que colheita pertenceremos. A pergunta que fica é: você será trigo reunido no celeiro de Deus ou será uva lançada no lagar da sua ira? A escolha é sua e ela precisa ser feita hoje. Jesus está vindo para buscar a sua seara. Esteja pronto. Obrigado por assistir. Se esta mensagem falou ao seu coração, não se esqueça de curtir, compartilhar com alguém que precisa ouvir e se inscrever no canal para mais estudos como este. Que Deus te abençoe.